a parábola da figueira, as outras profecias que ele já tinha falado. Ele associa os outros sinais que ele tinha dado à profecia da figueira. Agora observe o que ele diz. Igualmente, ele faz uma comparação e diz assim: quando vide todas essas coisas, ou seja, quando vocês verem todos esses sinais se cumprirem, eu estou às portas. É, Jesus. Quando vocês olharem e verem essas coisas, é porque eu estou chegando, eu estou às portas. Agora observa. Em verdade vos digo, 34, que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Agora aí é que nós temos que entender e saber qual é o tempo geracional de uma geração. Qual o período que predomina uma geração. Agora observa bem. Jesus Cristo diz aqui que não vai passar essa geração da figueira, essa geração da tecnologia, essa geração das guerras, essa geração principalmente da figueira, essa geração ela não passaria sem que todas as coisas, inclusive a volta dele, acontecesse. Porque ele está respondendo aqui aquelas perguntas que foram feitas lá atrás pelos discípulos. Aí ele diz assim, ó: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu poderia aqui citar muitos e muitos sinais que antecedem a volta de Jesus. Mas eu quero ficar nesses 4 sinais: o avanço tecnológico, as guerras, os sinais da natureza e o sinal da geração da figueira. Agora observa bem uma coisa. Jesus Cristo um dia, ele profetiza. Quando ele chega diante da figueira, ele vê que a figueira ela não tem fruto. O que acontece? Ele amaldiçoa aquela figueira, e a partir daquele momento aquela figueira ela seca. A partir daquele momento ela não dá mais fruto. Ele falou: olha, eu vou procurar fruto, não encontro fruto, não encontrei fruto, então ele profetiza e fala: de ti não haverá mais fruto. Que está lá em Mateus 24, 21, 18. Aí o que acontece? Os discípulos passam e vê a figueira seca no outro dia, e eles perguntam a Jesus: mas Jesus, o que é aquilo que aconteceu? Aí ele vai dar um exemplo de fé, fala que ele tiver fé e tudo. Agora observa bem. Ele fala que a figueira ia secar, e a figueira seca. Se nós olharmos para a história, e a história comprova isso, 70 anos depois de Cristo, a cidade de Jerusalém é invadida, completamente destruída, juntamente o templo, e cumpre a profecia que Jesus Cristo tinha falado a eles, que não ficaria pedra sobre pedra. Ali naquela altura, Tito, ele, além de matar as pessoas, ele pegava, e a Bíblia fala também de uma abominação que ia acontecer, que era algo que, ai das grávidas, naquele tempo, e ele não estava se referindo somente ao período da grande tribulação, porque naquela época, a história conta, né, a história de Israel conta, de alguns historiadores, entre eles Flávio José, ele afirma que naquela altura, eles pegavam as mulheres grávidas, elas partiam a barriga dela no meio, tiravam a criança e jogavam no fogo. Eles faziam isso. E o que eles faziam mais? Eles matavam as pessoas, e a matança foi tão grande que os cavalos escorregavam no sangue das pessoas mortas. Eles destroem completamente a cidade. Quando eles destroem a cidade, eles vão no templo, e Tito vê que no templo, os judeus, ele ornamentava o templo de ouro. E o que acontece? Ele destruía, tirava pedra sobre pedra para arrancar o ouro que havia, que era forrado no templo. E ele destrói completamente, cumpre a profecia que Jesus Cristo falou, que não ficaria pedra sobre pedra. A história comprova isso. Aí observa bem. Quando Jesus Cristo, ele fala aqui com os discípulos assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, ele fala assim: olha, vocês lembram que a figueira secou. Agora observa. Quando já o seu ramo se tornar tenro e voltar a brotar folhas. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tinha profetizado dizendo que não haveria mais fruto daquela figueira. Aqui ele não fala assim, ó, quando a figueira voltar a brotar fruto. Ele fala folha, por quê? Porque ele já tinha lançado a palavra que ela não mais daria fruto. Aí você vê o tanto que Deus é tremendo. Aí ele fala que quando isso acontecesse, nós teríamos que ficar atentos, porque o verão estava se aproximando, e quando todas essas coisas estivessem acontecendo, seria realmente o final, porque ele estaria às portas. Ele estaria chegando.
estaria faltando alguns segundos para a porta ser aberta, para a trombeta tocar, o arrebatamento acontecer e nós encontrarmos com o Senhor. Agora observa bem. Jesus Cristo aqui, ele fala que essa geração, ela não passaria. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos capítulo 90, versículo 10. Eu queria que alguém lesse. Só existe 2 tempos na Bíblia que eu vejo, que nós vemos, e até mesmo os teólogos eles falam isso, que é de 2 tempos geracionais da Bíblia. Um deles é de 40 anos, por causa da fase de Moisés, do período do Egito. Mas, se nós observarmos, não pode ser, porque a Bíblia diz aqui que não passaria essa geração e os 40 anos já passaram há muito tempo. Então, não pode ser. O segundo ponto que nós vemos na Bíblia é Salmos 90, 10. Eu queria que alguém lesse. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, a idade da vida que ele coloca na Bíblia, uma geração, é de 70 anos. Agora observa bem, eu não vou aqui afirmar que Jesus Cristo ele vai voltar em 2018, porque em 2018 vai fazer 70 anos que Israel voltou a brotar. Ou seja, voltou a brotar folhas. Ou seja, voltou a ser Estado e ser nação depois daquela dispersão. Agora observa bem. Nós estamos caminhando para os 70 anos. Agora, independentemente do nosso calendário, com o calendário deles, vai fazer 70 anos. Vai fazer 70 anos para eles, vai fazer 70 anos para nós. Para eles vão ser 69, que é um ano a menos no calendário deles. Então, o que acontece? Nós estamos caminhando, Jesus Cristo ele falou, não passará esta geração. E nós lemos aqui que a vida de um homem ela vai até os 70 anos. Quando Jesus Cristo ele se relaciona a uma geração, ele não estava falando que o homem dessa geração da figueira, ele estava falando que essa geração ia durar 200 anos. Mas o que nós temos que estar atento é para os sinais que estão se cumprindo. Ele disse que quando isso estivesse acontecendo, nós estaríamos no final, estaríamos às portas, ele estaria às portas. E quando nós olhamos para a natureza, nós olhamos para a geologia, nós olhamos para a teologia, nós olhamos para a ciência, nós vemos que existe o cumprimento da Bíblia em todas as áreas da vida do ser humano. Todas as áreas. Observe que um dos sinais que o apóstolo Paulo fala, que ele vai mais profundo ainda, ele diz assim, que no final dos tempos haveria uma grande apostasia, haveria um grande esfriamento do amor, haveria falsos profetas, haveria falsos cristos, haveria falsas igrejas no final dos tempos. Então, quando nós olhamos hoje para o contexto social em que nós estamos vivendo, quando nós olhamos para a profecia bíblica, nós vemos verdadeiramente que tudo culmina para realmente o fim dos tempos, os sinais que antecedem a volta de Jesus. Em nenhum outro tempo isso poderia acontecer. E a história comprova que em nenhum outro tempo isso aconteceu. Observe uma coisa que hoje se tornou normal na nossa sociedade, porque nós vemos praticamente todos os dias, que são pais matando filhos, mãe matando filhos, pessoas tirando a vida uns dos outros sem dó e sem piedade, pessoas que estão matando, pessoas que estão tirando vida. Nós vemos neste século em que nós estamos vivendo, em que as pessoas estão desesperadas, nós vivemos um tempo em que o maior mal hoje na vida da sociedade é a depressão, é a opressão. E nós vemos hoje que verdadeiramente nós estamos no final dos tempos. E eu queria alertar você nesta manhã, para que você olhasse a Bíblia, as profecias, mas olhasse também a história, que ela acompanha as profecias bíblicas, e que verdadeiramente elas vão confirmando as profecias, elas vão andando lado a lado, e vão provando verdadeiramente para nós, para a igreja, para aqueles que estão atentos, que Jesus Cristo, Ele está às portas. Aleluias. E que nós precisamos, nesses últimos dias, entregar verdadeiramente a nossa vida para Jesus. Nós precisamos fazer uma reflexão
porque a qualquer momento a trombeta ela vai soar e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que estiverem mortos e mortos com Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados em um corpo glorioso. Os mortos e os vivos, eles irão se encontrar no céu. Haverá um encontro da igreja ali no céu. E a Bíblia diz que nós partiremos para encontrar com Jesus Cristo nos ares. Eu creio que nas portas do céu, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ansiar por esse dia. Nós precisamos buscar a Deus para que esse dia nós não venhamos estar desapercebidos. A Bíblia fala que o final dos tempos ele seria marcado. Uma geração, como uma geração, seria comparado à geração de Noé. Seria comparado à geração de Ló. Nós vemos hoje as leis que estão sendo mudadas, as leis que estão sendo tiradas, para que a família ela seja destruída, ou seja, para que o projeto de Deus seja destruído. Nós vemos hoje igrejas que antigamente eram igrejas sérias, que hoje já casam pessoas do mesmo sexo. Nós vemos hoje pastores que são consagrados, que são gays, são lésbicas. No tempo que nós estamos vivendo, que a sociedade aplaude isso. Nós vemos hoje as casas de leis que tinham que proteger a família, a palavra de Deus, porque eles têm a palavra de Deus, mas eles rasgam a palavra de Deus. Ultimamente agora saiu uma Bíblia que deturpa textos bíblicos que falam sobre realmente esta abominação de pessoas do mesmo sexo se casarem. Nós vemos hoje que até mesmo o homem virou verdadeiramente as costas para Deus, e Deus ele jogou o homem, ele deixou o homem, ele abandonou o homem às suas paixões. Está lá também em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 23. Então verdadeiramente não há como nós olharmos para frente e falar assim: não, eu vou buscar a Deus daqui a tantos anos, eu vou pagar um preço pela minha família daqui a tantos. Não, se eu estou pagando, se eu estou orando, eu tenho que buscar Deus mais. Eu tenho que estar cada dia mais na presença do Senhor. Eu tenho que estar cada dia mais envolvido no corpo de Cristo, para que quando a trombeta tocar, eu possa estar atento para que eu possa ouvi-lo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria te pedir para te colocar de pé. Nós vamos estar orando neste momento. Eu paro aqui. Aleluia. Glória seja o nome do Senhor.